Eu acredito que hoje as pessoas que vê a capoeira, muita gente ainda leva aquele preconceito que a capoeira é só do negro. Na verdade, a capoeira não é do negro, a capoeira é brasileira, é para todos. O histórico que sempre teve por parte da mídia é essa imposição do padrão branco, né? Você tem que ter cabelo de branco, se você não tem um cabelo liso, você tem que alisar. Se você usa um brinco que seja étnico ou seja diferente, que seja muito grande, está errado. Você tem que usar uma coisa mais ocidental, mais de branco. E é complicado, porque mesmo assim, tem muita gente que te fala coisa boa, sabe? Ah, gostei do seu cabelo é bonito. Tem bastante gente que fala. Mas você ainda escuta muita coisa chata, sabe? Gente que aponta e fica rindo. Ou então fala, ah, vai alisar o cabelo, vai passar um pente nisso. Existe muito isso ainda, sabe? E eu não acho nem que seja por maldade, eu acho que é mais é uma coisa inconsciente, porque todo mundo aprendeu que o que é bonito mesmo é o liso esticado. Então, se você não está naquilo, você está fora. Bom, é difícil citar somente um prato famoso no Brasil, né, de influência afro-brasileira. São diversos, né? Eu acho que a região nordeste do Brasil é rica, né, pelas influências afro-brasileiras. Indo para o Nordeste, a gente tem um encontro direto, né, e a gente faz uma imersão na cultura afro-brasileira. Indo para o Nordeste, a gente pode, por exemplo, experimentar vatapá, a gente pode experimentar uma muqueca de peixe, a gente pode experimentar por exemplo, uma tapioca, a gente pode experimentar entre as diversas baianas que estão nas ruas da Bahia, por exemplo, a gente pode provar o acarajé baiano, na capital Salvador, por exemplo. No Rio de Janeiro, a gente pode, visitando o Rio de Janeiro, a gente pode se certificar da influência afro-brasileira através do dia a dia do carioca, por exemplo, que consome o feijão preto diariamente, né? Substitui o feijão que a gente come aqui no estado de São Paulo pelo feijão preto. Eles não precisam comer feijoada, uma feijoada completa para experimentar o feijão, porque eles consomem diariamente, no dia a dia, o arroz, o feijão preto, né? Uma farofa, por exemplo, que é um prato tão difundido na cultura, tanto do carioca, como do baiano, como do paulista. Eu posso ter um cabelo bonito sem ele ser necessariamente alisado. E foi aí que eu comecei a me aceitar. Aí eu parei de alisar o cabelo. Foi um período difícil também, porque você não pode nem alisar e você também não consegue cachear. E eu passei acho que uns 6 meses nisso. E aí um dia eu falei, não, eu não quero mais, não aguento mais essa ponta lisa no meu cabelo crespo. Aí fui lá e cortei tudo. E foi uma libertação. Eu me senti, eu mesma, como eu não me sentia assim há muito tempo. Eu acredito com que a capoeira, da maneira que a capoeira está sendo colocada, se todo mundo abraçar e ajudar, a gente tira esse preconceito da capoeira. Mas, no meu modo de ver, a capoeira já está vencendo, porque ela está chegando em certos lugares que ela não conseguia chegar antigamente. E a minoria que acha que a capoeira, que é só de negro, ou que tem esse preconceito que não pode fazer porque é branco, está errado, porque na minha academia, se eu contar quantos negros tem, vai ser até engraçado, porque tem poucos negros e muitos brancos, alemãos, cor-de-rosas, e todos bem aceitos por mim, e por todos eles que estão aqui presentes. Então eu acredito que se todo mundo dá o braço, contribuir na conversa, contribuir na preparação de um mundo novo, eu acho que vai ser melhor, e vai ser melhor pela capoeira. Então eu acredito que cada vez mais a gente tem que lutar por isso, como a gente está lutando, que estamos levando essa capoeira aí, que veio lá de trás, a gente está coando ela lá na frente, para mostrar para as pessoas que a capoeira não acabou. Se é de 3, é de 4, a roda é de 5, mas está levando a capoeira. Para não se esquecer, é bom lembrar que a feijoada, ela foi um prato trazido pelos escravos, né? E ela é um prato que, curiosamente, leva partes do porco que sobravam da Casa Grande. Estava pensando, estava lendo um texto esse final de semana, um texto espanhol, que falava justamente do prestígio de algumas línguas, uma em relação às outras.
Então, falando, por exemplo, do prestígio da língua do espanhol em Madrid, em comparação com o espanhol latino-americano. E essa questão do colonizador, do colonizado, é bem forte, bem forte. E aí, esse autor comparava várias línguas de prestígio, comparando essa questão do prestígio. E a hora que foi falar do português, comparou o português brasileiro com o português europeu, com o português de Portugal, pensando nessa relação de colonizador e colonizado. Mas em nenhum momento citou o português africano. E o segundo país que mais fala o português é Moçambique. A gente tem Brasil, Moçambique, Angola. Portugal está em um dos últimos em relação à população. Mas a gente vê uma questão de prestígio aí, muito importante por questões políticas, econômicas, ideológicas, históricas, pensando na história do continente europeu, americano e africano. Então, eu fiquei me questionando, né? Você fala do status, por exemplo, um autor trabalha o status da língua portuguesa na Europa, no Brasil, porque agora o Brasil sendo uma potência, né? Mas esquece do africano. Então, já começa por aí essa questão de prestígio, né? Que essa questão de prestígio é muito importante e influencia também ou então é base, porque algo que não recebe prestígio não quer dizer que é desprestigiado, mas quando você coloca à margem, você marginaliza um povo, algo que já ocorre desde sempre. Então, você tem ali o continente, a gente tem o continente americano, que fala português, a gente tem o europeu, né, pensando em Portugal, nos colonizadores, e a gente tem também o continente africano. E pouco se fala sobre o prestígio, sobre a variação, a questão da língua, mesmo que a gente tenha como segundo país em que mais se fala português, Moçambique. Bom, pensando um pouco sobre essa questão da influência africana, né, na cultura brasileira, né, particularmente em Araraquara, mas não é só Araraquara, é o país todo. Tem muita coisa que a gente pode dizer que a cultura africana trouxe para o Brasil, que permanece até hoje. Muitas coisas são esquecidas, não são tão valorizadas, prestigiadas, como a questão foi falada da língua. Além disso, eu acho que uma das perguntas que tinha aí era a respeito dessa questão dessa incorporação da cultura afro no Brasil. Uma das coisas que ocorreram recentemente foi a inserção de um escritor africano, Mia Couto, como leitura obrigatória para os grandes vestibulares do Brasil. Isso é extremamente relevante. É um passo muito grande, porque você toma literatura portuguesa e brasileira para levar, mas esquece, por exemplo, de outras literaturas de língua portuguesa, como a africana. Então, quando você traz o Mia Couto, que hoje é um dos escritores mais renomados na África, é um grande passo para a inserção da cultura afro, desse reconhecimento dessa riqueza que existiu desde sempre. A questão é reconhecimento, reconhecer. Que é, por exemplo, a moda africana, né, a moda tradicional, os tecidos impecáveis, maravilhosos, coloridos, multicoloridos. E isso pouco se explora aqui. Tem tido um movimento dos turbantes, que eu estou achando fantástico, né, desses turbantes que negros e negras têm usado, né, enfim, os afrodescendentes estão usando muito isso. Então, isso está entrando na nossa cultura brasileira muito fortemente. Outra questão, particularmente nas artes, que é, né, inegável a influência
a gente muitas vezes pensa em arte africana, aquelas máscaras, né? Aquelas máscaras de tribos africanas. Isso também é uma característica muito forte da arte africana, que veio para o Brasil, que também é produzida um pouco aqui, em razão dessa influência. Mas, hoje em dia, o mais interessante nas artes de influência africana é a arte contemporânea, né? As pinturas, as telas, as esculturas. A gente tem visto muitas produções incríveis de artistas negros, brasileiros ou estrangeiros, mas aqui no Brasil produzindo esculturas belíssimas, exposições maravilhosas. As galerias começaram a valorizar esse trabalho. O próprio Museu Afro-Brasil, lá de São Paulo, né, do brilhante Manuel Araújo, que é o curador do museu, o fundador do museu, se não me engano, na época do governo Marcos Suplicy, que esse museu foi fundado. Enfim, então, muita coisa bacana, né, que representa essa influência toda e que tem que ser cada vez mais exaltada e ampliada e divulgada nos livros didáticos, nas aulas de artes das escolas públicas, bem como a capoeira tem que ser inserida nas aulas de educação física, que a capoeira é uma arte africana, né? Enfim, então é tudo isso, de influência africana. Então, tudo isso acho que tem que ser valorizado cada vez mais. As palavras de origem africana que passam despercebidas no nosso léxico, mas que tem. Então, pensem na cachaça, na própria palavra capoeira, não é? A própria palavra em si já é de origem africana. Nós temos várias outras palavras, nomes de pratos, o nome das religiões, candomblé. Nós temos a palavra bunda, que é de origem africana, cachaça, de origem africana. Então, tem uma riqueza lexical muito forte, de origem africana, mas que, por questões históricas e tal, pouco se sabe, né? A gente, na escola, é muito mais de prestígio a gente aprender que abajur e sutiã veio do francês do que aprender ou encontrar em livros didáticos que capoeira, que bunda vieram do português africano, justamente por essa questão de prestígio. E eu acho que tem um movimento aí social, político, que busca essa inserção, esse reconhecimento da cultura afro, incluindo o vídeo agora. Eu acho que tem grandes movimentos ocorrendo, justamente para a inserção e para o reconhecimento de algo que sempre foi rico e sempre teve seu valor no mundo. Sou África, de olhos brancos que sente nos poros a nascença da humanidade, vidas no transacto tempo que nascem do rio da minha respiração. África sou, meu pretérito ferido pela escravidão, meus olhos com sonho da imensidão, outrora fustigada pela solidão, sólida hoje, viva na vida dos meus filhos, África rasgada em lágrimas na então esfera, renascida e cheia de esperança, em meu ventre frutos da minha perseverança. Sou mãe, pois ofereço a atmosfera, bela e cheia de cores da natureza, colorida de águas banhada de infância, África de bela beleza, sou África.